como é que Deus considera o pobre? Hoje eu quero falar sobre a pobreza. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Gessiano Lima. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a pobreza. Ninguém gosta de pobreza, mas necessariamente eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse assunto. Tem até um ditado popular que diz: se o dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu dinheiro e seja feliz. O dinheiro, ele traz uma parte da felicidade, porque sem o dinheiro fica difícil nós fazermos o que queremos. Há quem diga que o homem vale aquilo que ele tem. Por exemplo, se ele tem uma casa, ele vale aquela casa. Se ele tem um carro, ele vale aquele carro. Se ele tem uma moto, ele vale aquela moto. Mas isso aí é um pensamento humanista e não um pensamento divino. Esse pensamento, ele é até certo ponto aceito pelo homem. Porém, para Deus, não. Para Deus, o homem vale aquilo que ele é, aquilo que ele tem dentro do seu coração. O homem atenta por aquilo que ele vê na parte exterior, mas Deus atenta por aquilo que vê na parte interior do homem. Que na terra, quem tem dinheiro compra quase tudo. Compra a autoridade, compra os resultados. Alguns diretores de clubes compram juízes de futebol. Na política, alguns políticos compram votos. Eu conheço um cara que vendeu o voto dele por uma requisição de gasolina. Quem tem dinheiro mora em mansões, condomínios fechados, a alimentação é prescrita pelos melhores nutricionistas, eles têm segurança, comem do bom e do melhor dessa terra. Se o carro deles são roubados, o seguro dá outro. Enfim, são tantos benefícios que eles têm que, se eu fosse citar, eu passaria horas e horas falando sobre isso. Mas e o pobre? Quem é que assiste o pobre em suas necessidades? Muitas pessoas acusam Deus de não ser um Deus bom. Eles alegam: se Deus é bom, por que existe tantas coisas ruins na terra? Se Deus tem o poder, toda a autoridade para mudar o que Ele quiser? Essa pergunta cabe uma resposta complexa. Porém, este vídeo não tem essa proposta de resolver essa pergunta. Mas eu posso garantir que o plano inicial de Deus para com a humanidade era que a humanidade não sofresse de pobreza. O plano de Deus para a humanidade era que eles vivessem bem sobre a terra, que fossem felizes. Mas foi o pecado que trouxe esses males ao mundo. Nós não podemos dizer que a Terra não tem capacidade o suficiente para alimentar cerca de 8 bilhões de pessoas. O problema é que uma minoria de pessoas explora uma maioria. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 31. O que oprime ao pobre e insulta o Criador, mas honram aquele que se compadece do necessitado. Deus, ele promete recompensar aquelas pessoas que ajudam aos pobres. Isaías 58, versículo 7 diz: porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desamparados? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Que vendo-o nu, não o cubras e te escondas da tua carne? E ele até dá uma promessa aqui. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Então o Senhor está prometendo até cura para aquelas pessoas que ajudam o necessitado. Não é da vontade de Deus que haja pobreza na terra. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 24, 19. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. Em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, o Senhor diz que nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso ele ordena a pessoa abrir a mão a favor do seu irmão. Jesus também ratificou isso em João capítulo 12, versículo 8. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis, mas a mim nem sempre tereis. No Salmo 115, versículo 16, o Senhor Deus diz que ele deu a terra aos filhos dos homens. Ora,
Se Deus deu a terra aos filhos dos homens, então por que em pleno século XXI nós encontramos pessoas morando em favelas, morando em cortiços, morando na rua? Se você sai de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul, dirigindo no seu veículo, você olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, você vê muitos campos e ao fundo florestas. Chega a vista da gente se perde. Imagine quantas casas não dava de ser construídas naquela região. Outra pergunta, por que o Brasil, que é o país que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, tem a população nordestina que enfrenta falta de água para a lavoura e também para o consumo próprio? A resposta é simples, é porque quem detém o poder não está nem aí para o seu próximo. Ah, se eu estou com a minha barriga cheia, não estou nem aí para os outros. Isso é um pensamento egoísta. Esses dias um renomado pastor aqui na cidade adoeceu de Covid e ele precisou ser internado. Porém, a situação dele foi se complicando e ele precisou de uma UTI. Depois conseguiram para ele uma UTI aérea e levaram ele para São Paulo. Ah, e antes que alguém venha me criticar, eu quero logo dizer, eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra esse pastor. Pelo contrário, eu até torço que ele volte com saúde, em paz e segurança para o seu lar. O que eu estou falando é que quem tem recursos tem condições melhores de se tratar. Se fosse um pobre, já estaria com o pé na cova. Quantas pessoas pobres não têm morrido todos os dias nos hospitais porque não têm condição de se tratar? A saúde e a justiça parece que não é igual para todos. Teve uma outra pessoa, um médico bastante conhecido, que também precisou ir em uma UTI aérea para São Paulo. Inclusive, o próprio ex-governador, ele também foi fazer o tratamento dele fora. Eu confesso que eu fico com pena do pobre. O pobre, para ele conseguir uma consulta, ele tem que chegar 1h da madrugada em um posto de saúde e ele fica ali no frio, à mercê dos assaltantes, para conseguir uma consulta. E olhe que ele tem direito, porque ele paga os impostos dele. Mas eu quero dar uma notícia boa para quem é pobre, inclusive para mim que sou pobre também. Mesmo que o rico não olhe para nós, há um Deus no céu que está todos os momentos nos contemplando, nos ajudando, nos livrando. E esse mesmo Deus que está no céu, um dia ele vai voltar à terra. E esse Deus que está no céu, um dia ele vai voltar à terra e vai transformar o nosso corpo corruptível, um corpo mortal. Ele vai transformar o nosso corpo em um corpo incorruptível. Nunca mais a gente vai morrer, nunca mais a gente vai sentir dor, nunca mais a gente vai sentir fome, sede, cansaço, fracasso. Vai ser só alegria. Por isso que eu te convido, esteja com Jesus Cristo, que ainda que morra, viverá. Eu vou ficando por aqui, mas eu te peço para você comentar, compartilhar, dar like nesse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu te desejo do fundo do meu coração prosperidade, saúde, paz para a sua vida e que tudo que você fizer dê certo. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau!